Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. É muito bom estarmos aqui neste domingo da ressurreição para terminarmos a série de mensagens que temos feito durante as últimas semanas sobre o Evangelho de Marcos. E eu achei muito legal porque eu comecei a série de mensagens, os outros pastores deram continuidade e eu estou terminando. Então, eu estou muito feliz de poder pregar sobre esse tema, que é um tema de fundamental importância, é o tema que nós estamos relembrando hoje, mas é um tema que a gente vai ver que se a gente não se esquecesse, a nossa vida poderia ser muito diferente. Porque o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é o princípio do Evangelho. Ele começa o livro dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas como eu expliquei na primeira mensagem, ele não está se referindo àquele começo. Ele está se referindo ao Evangelho todo, que conta a história do início do ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, os sinais que Jesus realizou, a paixão de Jesus, a morte, ressurreição de Jesus. E tudo isso é só o princípio do Evangelho. Porque nós vivemos uma história que não tem fim. Uma história sem fim. Que começou lá na eternidade e que continua comigo e com você e vai continuar para todo sempre. E essa história que a gente relembra hoje. Abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, em Marcos 16. Eu vou ler dos versículos 1 a 3. Quero dizer a você que espero que essa seja uma mensagem de Deus para a sua vida. Abra o seu coração para a palavra do Senhor e saiba que a palavra do Senhor fala comigo também nesta manhã. Marcos 16, de 1 a 3 diz: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Ela é viva e ela é eficiente para transformar as nossas vidas, Pai. E que seja feito assim nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, quando a gente olha para o Evangelho de Marcos e vai lendo a história, chegando lá no capítulo, a partir do capítulo 15, nós vemos Jesus sendo encaminhado para a crucificação, sendo traído, sendo abandonado. Ele morre e parece ser o fim da linha. Ele é sepultado e acabou. Ele é sepultado numa sexta-feira e o sábado é o dia do descanso dos judeus. Ninguém faz nada, inclusive eles se apressaram para que Jesus morresse logo na sexta-feira, para que os presos que estavam com ele, os condenados que estavam com ele, também morressem na sexta-feira, porque o Shabá, dia sagrado, não podia haver nenhum tipo de trabalho, inclusive enterrar morto. E aí no sábado ele permanece enterrado. E no primeiro dia da semana, a vida continua para quem está vivo. Mas é o fim da linha de um sonho, é o fim da linha de uma esperança. Lendo o Evangelho, quando você lê o Evangelho na sequência, você vai adquirindo esperança. Se você não conhece o final da história, aquilo vai enchendo o seu coração. Porque aparece um homem que é diferente de qualquer outro homem. Um homem que faz coisas que nenhum outro homem fez. Um homem que ensina de um jeito que nenhum outro homem ensinou. Quando eu era adolescente, e até hoje, as palavras de Jesus eram a coisa que eu mais gostava de ler na Bíblia, porque era um negócio muito diferente, era uma coisa assim que vinha direto para o meu coração, era uma coisa que cada momento parecia que ele estava falando comigo a respeito de coisas que eu estava vivendo, que ao mesmo tempo que confrontavam e que me mostravam a verdade, que mostravam o caminho errado que eu estava vivendo, elas enchiam o meu coração de esperança, era um negócio vivo, um negócio gostoso. Porque as palavras de Jesus são assim. Elas aquecem o nosso coração, elas aquecem a nossa alma. Então eu não consigo imaginar como foi para aqueles que conheceram Jesus pessoalmente, para aqueles que andaram com ele, para aqueles que viveram com ele.
E assim como a gente viu recentemente, por isso que Pedro explode de alegria falando: Senhor, para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o ungido enviado, porque isso que o Senhor fala, isso que o Senhor faz, a maneira como o Senhor vive, só pode ser o Senhor. E o que eles imaginavam? Que Jesus ia, de repente, com um estalar de dedos, chamar: galera, desce aqui. Está na hora desse Império Romano dar de... Como é que é? Arrasta para cima. E agora já era. Vamos acabar com o Império Romano, vamos acabar com essa opressão e vamos inaugurar o reino de Israel. Era assim que eles pensavam. Jesus ia inaugurar o reino de Israel, ia colocar a capital Jerusalém, porque ele era poderoso, ele estava expulsando o demônio, ele estava fazendo o mar se acalmar, ele estava multiplicando o pão, ele estava curando o enfermo. É só esse homem falar: vem, o César vai. Acabou. Mas de repente esse homem morre. E o que é a morte? A morte, em primeiro lugar, a morte de Jesus para os discípulos significava que o Império Romano tinha vencido. Primeira coisa, o Império Romano venceu, acabou. Vai continuar a opressão. Segunda coisa, a elite judaica contra quem Jesus lutou, a respeito de quem Jesus falou e quem Jesus confrontou, também venceu. Então, se eles esperavam uma mudança e que havia uma insatisfação com a elite judaica, a elite religiosa, a elite política dos judeus daquela época, se havia uma insatisfação contra eles, aquilo ia continuar, porque eles venceram. Eles conseguiram fazer uma conspiração com o Império Romano opressor e mataram Jesus. Acabou. Então, o que resta depois da morte são apenas memórias. E a vida é assim. Quando você vive, depois que você terminou de viver, restam memórias. E das pessoas que morrem, daquilo que passa, só restam memórias. E de Jesus, só restariam, naquele momento, memórias. Algumas homenagens, lembranças dos ensinos, lembranças daquilo que ele fez, do homem poderoso. Assim como outros homens poderosos haviam tido antes de Jesus e haviam morrido, ou haviam até sido levados milagrosamente, como Elias, ou haviam sido martirizados, como Isaías, como Jeremias. Iam ficar as profecias, ia dar continuidade. Mas a verdade é que a morte, e uma vez uma pessoa falou isso para mim, enfrentando a doença do marido, e ela disse: como é que você lida com o fim dos seus planos? Porque a morte é isso, ela é o fim dos planos, ela é o fim dos sonhos, ela é o fim dos projetos. Acabou a vida, acabou. Acabou isso. Isso me impactou muito, né? Quer dizer, morreu. Não tem mais nada. Pronto, é o fim. É o fim da linha. E você percebe a desolação daquelas mulheres, e engraçado, né? Elas estão indo sozinhas para o túmulo. Ninguém mais está acompanhando, elas não têm um homem ali para ajudá-las. Era realmente trabalho das mulheres fazerem todo o pós, né? Ajudar a, de alguma maneira, manter o corpo, a fazer alguma homenagem, ainda mais um líder importante como tinha sido Jesus. Só que elas estavam sem ninguém, e tinha uma pedra pesada, muito pesada, enorme, talvez uns 2 metros de altura, que guardava a entrada do túmulo, e elas estão assim. A gente chegou aqui para prestar homenagem para Jesus, para cuidar do corpo dele, só que tem a pedra. Quem vai remover a pedra? Não tem nem alguém para poder remover a pedra. E a gente fica pensando o que seria da história se essa situação acontecesse. As mulheres que amavam Jesus não tinham nem alguém para remover a pedra dele. Já pensou o que aconteceria se acabasse aqui? Como seria a história da humanidade? Versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui.
Vejam o lugar onde o tinham colocado, mas vão. E digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Olha que coisa impressionante. A primeira coisa que acontece aqui são respostas. E a primeira resposta: quem vai tirar a pedra do túmulo? Já estava tirado. Primeiro problema, cheque. Resolvido. Acabou. Não precisava ninguém tirar a pedra do túmulo porque ela havia sido removida. Eu imagino o espanto, né? Elas devem ter pensado, acho que alguém veio aqui para cuidar do corpo antes da gente. Ou como pensaram alguns, alguém deve ter vindo roubar o corpo de Jesus. Ou até, sei lá, os judeus, o Império Romano, eles não devem estar deixando esse lugar aqui porque poderia ser um lugar de peregrinação, um lugar de homenagens, e eles não queriam, eles queriam acabar. Quando eles mataram Jesus, eles queriam acabar com a memória de Jesus. O objetivo da elite política e religiosa daquela época, ao matar Jesus, era acabar com a memória de Jesus, era acabar com aquele movimento. É assim que se faz. Você mata um líder para acabar com um movimento. Então eles não queriam manter lá. Então eu imagino o que passou na cabeça daquelas mulheres. De repente aparece um homem, jovem, vestido de branco. Impressionante. Não humano. E fala: Jesus não está aqui. Onde ele estava? Está vazio. O lençol está aqui. Mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. A gente pensa nisso com alegria no coração. Mas eu tinha chamado minha mãe. Eu tinha corrido de medo. Sentava e chorava, né? Trava. Porque é algo assim completamente fora do normal. Um homem dentro do túmulo vira e fala que o mestre que eu estava buscando ressuscitou. Eu lembro quando eu era pequeno, ia para funeral, ficava morrendo de medo da pessoa levantar do caixão. Imagina só, de manhãzinha, meio escuro, que nem estava agora há pouco, um homem aparece lá e fala que ressuscitou. É claro que as mulheres tiveram medo. Mas o anjo já dá outra resposta. Vocês não precisam ter medo. Não há necessidade de ter medo, porque aquilo que vocês mais temiam, que era o fim dos sonhos, o fim da esperança, o fim da história, não vai acontecer mais. Jesus ressuscitou. E vocês podem contar para as outras pessoas que ele ressuscitou. Então, eles dão esperança, o anjo dá esperança e dá uma ordem. Vai lá e fala para todo mundo que Jesus está vivo. Que Jesus não permaneceu morto. E o que elas fazem? Elas deixam o medo vencê-las. E elas fogem atemorizadas. Dá para entender. É inacreditável. Talvez pensassem, realmente roubaram o corpo. Realmente estão tentando nos enganar. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Devem até estar vigiando a gente. Deve ter sido muito confuso para elas. E o medo pode bloquear a alegria e nos impedir de agir da maneira correta. E isso aconteceu naquele primeiro momento com aquelas mulheres. O medo bloqueou qualquer ação que elas poderiam ter. O medo as paralisou. O medo impediu que elas pudessem cumprir a ordem do anjo, que elas pudessem dar prosseguimento, que elas pudessem dar continuidade, que elas pudessem fazer aquilo que deveria ser feito. Então, o medo, ele tem um lado bom. O medo serve para você ficar atento. O medo serve para você tomar cuidado, para você pensar bem nas ações que você vai tomar boas decisões. No entanto, o medo bloqueia. O medo paralisa. Tome cuidado com o medo. Não deixe o medo vencer você. Não deixe o medo fazer você recuar. Tome muito cuidado com o medo, porque ele pode bloquear a alegria e impedir você de agir da maneira correta. Mas
Graças a Deus que a história não parou por aí. A história não termina aqui. Versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Olha que coisa impressionante. Aquelas mulheres ficaram atemorizadas, ouvindo a notícia. E entre elas estava Maria Madalena. Mas nos outros evangelhos conta-se que Maria Madalena ficou sozinha, chorando, e de repente Jesus aparece para ela. Jesus traz para Maria Madalena esperança. E é impressionante que Maria Madalena foi a primeira mulher a ver Jesus vivo. Porque era uma mulher que, quando Jesus encontrou, não tinha nenhuma esperança. É uma mulher que, se entrasse aqui antes de Jesus, a gente ia olhar com cara torta, a gente ia olhar feio. Era uma mulher cheia de demônio. Era uma mulher oprimida. A gente poderia considerar uma mulher má, uma mulher ruim, uma mulher que você não queria ter do seu lado. Mas Jesus olhou para aquela mulher, não se conformou com aquela situação, assim como ele não se conforma com a minha e com a sua situação também. E purificou aquela mulher, libertou aquela mulher da opressão, tirou o mal daquela mulher, assim como ele faz comigo e com você. E deu para aquela mulher, antes oprimida, antes escrava, antes rejeitada, antes marginalizada, o privilégio de vê-lo primeiro. Que coisa impressionante. Jesus não está nem aí para o poder humano e para aquilo que a gente julga importante. Jesus conhece o coração das pessoas. E Jesus quer o fraco, o rejeitado, o oprimido, o marginalizado. Por isso que você deve se reconhecer assim. Por mais que você tenha uma vida certinha, você deve olhar para você e enxergar os seus pecados. E às vezes a gente quer esconder os nossos pecados para debaixo do tapete. Mas se a gente reconhece os nossos pecados, reconhece quem a gente é de verdade, reconhece as nossas mazelas, como a gente é podre, a gente pode colocar tudo isso diante de Jesus, porque Ele nos perdoa, nos ama e nos liberta do mal. E Ele fez isso com Maria Madalena. E deu para ela esperança. E falou, eu estou aqui. Depois, Ele aparece para 2 outros discípulos, e a gente sabe em Lucas que são os discípulos no caminho de Emaús, e tem uma boa conversa com eles. E eles nem acreditam no que aconteceu. E Jesus se revela para eles, Jesus desaparece, eles falam, que esse homem está falando aqueceu o nosso coração, correm e vão contar para os discípulos. Então é muito interessante que Jesus aparece para pessoas que pareciam coadjuvantes na história. E Jesus faz questão de se mostrar ressurreto para essas pessoas, porque Jesus se importa com pessoas. Jesus se importa com gente, comigo e com você. Para Jesus, ninguém é invisível. Para Jesus está todo mundo diante dele e é todo mundo amado por Jesus. E ele deu para essas pessoas e dá para as pessoas que são esquecidas, que são ignoradas. Ele dá para todos esperança, futuro, sonhos, planos. Com Jesus isso não acaba. Mas tem uma coisa, né? É impressionante que muita gente, ou melhor, quase todo mundo não acredita. É dada a ordem para Maria Madalena, vai, anuncia e fala que eu estou vivo. Os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos aqui, eles recebem, olham, e o que eles fazem? Voltam. Tem uma história que é contada pela Missão Novas Tribos, de um grupo de indígenas, se eu não me engano na Polinésia,
que não conheciam a história de Jesus. E esses indígenas recebem missionários, e os missionários vão contando a história de Jesus para esse grupo de indígenas. E quando vai chegando, né, os milagres, tudo que ele fez, eles vão ficando empolgados com Jesus, e aí Jesus morre. E os missionários, e aí quando morre, aquela aldeia entra em luto. Eu tenho que lembrar o nome desse filme, esqueci. É um documentário. A aldeia entra em luto. Fica desolada. E os missionários falam, amanhã tem a continuidade dessa história. Mas os caras ficam assim, como que esse homem pode morrer? Como que esse homem maravilhoso acabou, faleceu? E no dia seguinte eles continuam a história e contam essa história aqui. E aí no filme, toda a tribo vai para cima dos missionários, pega os missionários, começam a levantar os missionários. E começam a erguer os missionários. E começam a comemorar e se alegrar. Porque aquele homem maravilhoso, aquele homem sem igual, não ficou morto. Ele permaneceu vivo. E isso deu esperança. Mas tem gente que não acredita, que fica incrédulo. E assim como o medo, a incredulidade nos impede de conhecer a verdade. O que é impressionante é que na lei judaica está escrito que para que se comprove a verdade é necessário haver 2 testemunhos. 2 testemunhas eram o suficiente para dizer determinada história, determinada acusação é verdadeira. E aparecem 2 testemunhos. Se contar direitinho na matemática, na verdade é 3, né? São 2 discípulos, alguns acham um casal, e Maria Madalena. E os discípulos não acreditam. E a verdade, a gente pode até falar, claro, né? Ressuscitou, quem vai acreditar? É impossível, não é plausível. Acho interessante que houve estudiosos no passado que fizeram a chamada busca do Jesus histórico. Eles queriam achar o Jesus fora do mito Jesus, né? E aí eles diziam, para um dos critérios é que a história tem que bater nos 4 evangelhos. Sabe qual história de Jesus que bate dos 4 evangelhos? Tem poucas. Uma delas é a morte e ressurreição de Jesus. Mas os estudiosos não acreditam, porque não é plausível. Realmente precisa ter fé para crer em Jesus. Mas aqueles homens, além de realmente a gente não vê gente ressuscitar todo dia, aqueles homens haviam ouvido da boca de Jesus o que ia acontecer. A gente viu na pregação recentemente, o pastor Gregory pregou, Jesus vira, depois que Pedro faz a sua confissão, Jesus vira para eles e fala, eu vou morrer, eu vou ficar 3 dias morto e vou ressuscitar. E a Bíblia diz, está lá em Marcos 8, de 31 a 32, que ele explicou aquilo claramente. Aí Pedro vai e repreende Jesus. Jesus manda Satanás sair de Pedro. O pessoal não acreditou nas palavras de Jesus e não acreditou quando aquilo que Jesus predisse aconteceu. E por que aquele povo ia mentir? Eu fico pensando, por que aquele pessoal ia mentir? Se Jesus já havia predito, se estava tudo ali, aqueles discípulos caíram na incredulidade. Eu fico pensando nos motivos que podem levar à incredulidade que a gente precisa ter cuidado. Primeiro motivo, a decepção. Aqueles homens estavam decepcionados. Eles ainda esperavam, o libertador do Império Romano. Então, quando eles viram Jesus morrer, eles ficaram, primeira coisa, decepcionados. Quando eles viram Jesus ser preso, eles ficaram decepcionados. Pedro tenta até matar um guarda. Jesus vai e cura a orelha do guarda que Pedro cortou. E Jesus fala, não é pela espada. Quem vê pela espada vai morrer pela espada. Eu tenho que passar por isso aqui. Mas os discípulos não acreditam e se decepcionam. Eu acho que a decepção é um passo para a incredulidade. Outro passo para a incredulidade é a culpa. Porque depois da decepção, deles ficarem decepcionados com Jesus e não conseguirem agir da maneira que talvez eles esperavam que deveriam agir, eles sentiram culpa. E a culpa é um fator que leva à incredulidade. Porque primeiro você deixa de acreditar em você,
E aí você vai deixar de acreditar no outro também. Outro fator que eu entendo que leva à incredulidade é a desesperança. Porque com a morte sendo o fim, você deixa de crer naquilo que vem para frente. Você perde, a sua expectativa é frustrada, vem a desesperança, a falta de esperança. E por fim, um fator da incredulidade, obviamente, a falta de fé. Falta de colocar e depositar a sua certeza no Deus do impossível. De prestar atenção naquilo que os nossos pais contaram no passado, naquilo que está escrito na palavra de Deus, naquilo que realmente aconteceu, que tem como relato. Então eu entendo que esses passos devem ser olhados com muito cuidado. Tome cuidado com a decepção, tome cuidado com a culpa, principalmente a culpa falsa. Lembre-se de 2 Coríntios 7, que diz que a culpa que vem de Deus, a tristeza que vem de Deus, ela gera arrependimento. Mas se tem uma tristeza que está jogando você para baixo, olha para Jesus e para o perdão que Jesus te dá. Joga a culpa falsa na lata do lixo. Desesperança, não permita que ela tome conta do seu coração. Tenha esperança e tenha fé. Creia no impossível, creia em Deus, creia no Senhor. E aí, o que acontece? Não creram, não acreditaram nos relatos? Tá bom. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aí veio a continuidade do evangelho. Aí, vocês não acreditam? Tá bom, tô aqui. Cheguei. E Jesus aparece. Eu imagino a cara dos discípulos, né, olhando assim. Aí, se eu fosse Maria Madalena, né? Falei, avisei. Não quis acreditar, tá bom, toma. Aí Jesus falando, vocês são duros de coração. Maria Madalena, bem feito, bem feito. Só porque eu tinha demônio no corpo? Não acreditou em mim? Uma coisa que eu aprendo com esse texto é que nós devemos dar crédito aos nossos irmãos. E a gente, às vezes, não dá crédito aos nossos irmãos. Por exemplo, se uma criança fala alguma coisa sobre Deus pra gente, a gente acha bonitinho. Ai, que graça, que legal, que fofo. Mas a gente não dá muita bola. E, às vezes, a criança tem palavra de Deus para a nossa vida. Quando a gente é jovem, arrogante, a gente nem sempre costuma ouvir a palavra dos mais velhos. Tem uma história lá no Antigo Testamento de um rei que não ouviu os mais velhos e dividiu o reino dele. Depois leia sobre Roboão. A gente precisa ouvir os mais velhos, precisa ouvir as pessoas, quando elas têm palavra de Deus pra gente. E os mais velhos também, né? Mais velho vai ficando chato, né? Desculpa, irmãos, eu tô ficando velho também. Aí vira e fala assim, você vai fala um negócio com respeito, com carinho pra pessoa. Você vai ver quando você chegar na minha idade, você vai ficando velho, chato, teimoso. É assim mesmo. Isso é que acontece. Né? Ouvimos de uma vez uma senhora falando, né? Velho pode falar qualquer coisa. Não pode, queridos. Não pode. Com amor e respeito aos irmãos que são mais velhos que eu, e eu falo como filho. Não pode falar qualquer coisa. Né? E aceite a repreensão dos mais jovens. Aceite o que os mais jovens falam para vocês, porque os mais jovens têm palavra de Deus para vocês também. A gente precisa ouvir os nossos irmãos. Precisa ouvir o relato deles. Precisa ouvir o testemunho deles. Precisa ouvir as palavras de Deus para eles. Precisa dar um crédito. E é claro, né? Você não vai sair ouvindo todo mundo e acreditando em todo mundo. Essa ordem, ela precisa, esse crédito, ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus.
E aí os discípulos não pensaram, havia sido predito, Jesus havia falado, estava de acordo com aquilo que havia sido pronunciado, por que não crer? Eles não creram e aí o que acontece? Bronca de Jesus, obviamente. Agora o que é bonito, e eu amo Salmo 103, e no versículo 9, a gente já decora no Cada Homem um Guerreiro, o Senhor não nos acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. E depois que Jesus dá bronca, depois que Jesus censura, bola para frente. Segue o jogo. Pronto. E é assim que a gente deve agir. Às vezes a gente fica acusando, falando, e não cansa de falar, e fica sendo chato. Já falou. Acabou. Vamos para a próxima. Corrigiu, apontou o erro. Segue em frente. Agora vamos melhorar, vamos corrigir. E Jesus faz isso. Jesus nos trata assim. Ele não fica ressentido para sempre. Ele não nos acusa sem cessar. Ele dá a bronca. Pronto, meu filho. Agora levanta e vamos. E ele fala... Primeira lição que a gente tem aqui é que tem que ter fé. Tem que acreditar. Tem que colocar a confiança e a esperança em Jesus, naquilo que os irmãos falam, nas palavras de Jesus, na palavra de Deus. Então, para caminhar nessa jornada, para que a continuidade do evangelho aconteça, precisa ter fé. E o que é engraçado é que a censura de Jesus para os discípulos, ela tem a ver com aquilo que os discípulos iam passar. Porque os discípulos não iam ter Jesus aparecendo ressurreto para as pessoas para confirmar aquilo que eles iam falar. Então, as pessoas iam precisar acreditar na palavra dos discípulos. E eles não creram na palavra dos outros. Então, a partir de agora é fé. Vai ter que acreditar na palavra de vocês. Vai ter que acreditar naquilo que vocês falaram. Aquilo que vocês não fizeram, as outras pessoas vão fazer. Elas vão acreditar em vocês. Então, na caminhada e para que a continuidade do evangelho aconteça, precisa ter fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem, está lá em Hebreus capítulo 11. Precisa ter certeza naquilo que não se vê. Precisa ter fé. Para que a continuidade do evangelho aconteça, o texto aqui também nos ensina que vai ter anúncio. Então, Jesus fala, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E aqui nós temos dois tipos de ação. Temos a ordem para percorrermos o mundo e anunciarmos. Então, nós devemos intencionalmente ir. Intencionalmente nos deslocarmos. Planejarmos. Onde é que o evangelho não está sendo anunciado? Onde que o evangelho não chegou? Onde é que está precisando? Vamos até lá. E chegando lá, com palavras e com ações, falar de Jesus. Precisa abrir a boca e falar. Precisa abrir a boca e dizer. Precisa colocar essa palavra para fora. E falar para as pessoas que Jesus está vivo. Que Jesus ressuscitou. Que a história não acabou. E que há esperança para quem acreditar em Jesus. Agora, também precisamos entender que aonde estivermos, nós devemos anunciar. Então, o vão por todo mundo também é, enquanto vocês se espalham, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês viajam, enquanto as oportunidades surjam, falem, anunciem, proclamem, não percam a oportunidade de falar daquilo que aconteceu, da verdade. Aonde estiverem, com palavras e com ações. Com palavras que verbalizam aquilo, a mensagem, mas com ações que confirmam a verdade daquela mensagem. Também, para que a continuidade do evangelho aconteça, é necessário obediência. A ordem que Jesus dá aqui é crer. Quem crer e for batizado será salvo. Óbvio que esse texto não está ensinando que o batismo salva. Não é isso. A gente vai ver, inclusive, por que não é isso. O batismo, ele é uma ação concreta de obediência à ordem de Jesus. Principalmente naquela época. Quando você era batizado, o que você fazia? O que a gente faz? Você crê em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Sim. Quando você falava Senhor e Salvador, a expressão era Kyrios, que era a mesma expressão usada para César.
havia uma renúncia ao poder máximo de César e um reconhecimento do poder máximo de Jesus. A ação que nós fazemos no batismo é uma ação política. Porque você está dizendo, não tem governante, partido, líder nenhum maior que o meu Senhor Jesus. Ninguém é maior que Jesus. Ele é o rei, ele governa. E todas as autoridades estão submissas a ele. E no batismo, você testemunha para todos a respeito do que Jesus já fez e a respeito da fé que você já tem. O batismo é obediência, mas acreditar aconteceu antes. O batismo mostra o que aconteceu no seu coração. Mas para você mostrar, para você acreditar, não é só uma coisa metafísica, uma coisa existencial. Ela precisa ter uma ação concreta. Essa ação concreta é o batismo. Agora, na sequência, ele fala que quem não crer será condenado. Então não é o batismo que salva. A justificação vem pela fé. Fé é crer. Quem não crer será condenado. Então, a gente até pode pensar, vou me batizar, mas vai se batizar por quê? Porque o meu amigo se batizou, porque a água é gostosa, porque eu quero pagar os pecados, eu quero... Não. O batismo mostra que você creu. Se você não crer, não adianta batizar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você precisa crer. Quem crer será salvo. E é só crer. É só depositar a fé em Jesus. O batismo pressupõe acreditar. E por fim, a continuidade do evangelho se dá por meio de sinais. Sinais miraculosos. Sinais impressionantes. E Jesus falou, vocês vão fazer sinais. Vocês expulsarão demônios. Porque o reino de Deus chegou. E a gente tem que pensar no reino de Deus, ressurreição de Jesus, como uma invasão. É uma guerra mesmo. A invasão está acontecendo. E conforme você invade, o inimigo vai indo embora. Então, pelo poder de Jesus, sim, os demônios são expulsos. E os discípulos, os apóstolos, receberam autoridade para expulsar demônios. Para mandar o mal embora. Para libertar as pessoas do cativo espiritual. Eles também receberam esses sinais de falar em novas línguas. Um sinal impressionante que aconteceu em Pentecostes e que eu creio pode acontecer hoje também. Aqui vem duas coisas importantes. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Existe uma igreja nos Estados Unidos, né, que é os manipuladores de serpentes. Isso é verdade, irmãos. Eles colocam as serpentes durante o culto, serpente venenosa, em volta deles e ficam lá. Como Jesus falou que se serpente picar não ia acontecer nada, então a gente fica com a serpente aqui para provar o poder de Deus. Não é isso. Primeiro que esse texto está falando de algo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi picado por uma serpente e não aconteceu nada com ele. Mas esse texto está falando da proteção que Deus dá para o discípulo que sai em cumprimento da missão. Existem muitos relatos de missionários que foram milagrosamente salvos de situações de morte. Um que eu lembro, passaram por uma região onde havia uma tribo muito perigosa. Eles estavam numa região muito complicada. E os missionários, eu não sei se quebrou o carro, o que aconteceu, eu sei que o carro parou, eles tiveram que dormir lá. Acho que até uma família. Eles oraram. Naquele momento, o Espírito Santo conduziu uma corrente de oração dos apoiadores desses missionários, sem eles saberem, acordaram no meio da noite e começaram a orar. No dia seguinte, deu tudo certo, arrumaram o carro, foram embora. E aí ouviu-se relatos de que um grupo dessa aldeia, desses homens, desse país, iam atacar o carro dos missionários. Mas eles viram um bando de homens armados e foram embora.
Deus é poderoso e atua hoje. E se você está cumprindo a ordem de Deus, creia que Ele vai fazer a obra dele acontecer. E pronto. E aí, se é para acontecer a obra de Deus, vai tomar veneno e não vai morrer. Vai ser picado por serpente e não vai morrer. Vai enfrentar sol e não vai morrer. Vai andar e não vai se cansar. Parece que vai faltar dinheiro, o dinheiro vai aparecer. Para o cumprimento da missão, para o cumprimento da vontade de Deus, acontece o impossível. A gente não pode achar que os sinais são pirotecnia. Os sinais miraculosos, eles acontecem e acontecerão de acordo com a vontade de Deus. E a gente deve lembrar do que está em Deuteronômio 6,16. Não ponha Deus à prova. Isso é muito sério. A gente perdeu o temor da nossa geração. A gente fala e não cumpre. Não ponha Deus à prova. Agora, se Deus mandou, faça. Que Ele está à frente e vai fazer acontecer. Os sinais são mostra do poder de Deus e devem acompanhar a proclamação do Evangelho. É para isso que serve o sinal. Para acompanhar a proclamação do Evangelho. E não para ser um fim em si mesmo. Como é que você identifica? Identifique se o sinal está sendo usado para a glorificação de Deus ou se está sendo usado para a glorificação do homem. Se está anunciando muito sinal, provavelmente é para a glorificação do homem. Mas o sinal de verdade ele acontece espontaneamente, muita gente não fica nem sabendo. Então, creia, os sinais acontecerão. Eles podem acontecer na sua vida, mas acontecerão de acordo com a vontade de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, para a glorificação do Senhor e para a proclamação do Evangelho. Versículo 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então os sinais realmente aconteceram. Nós vemos em todo o livro de Atos. Falaram novas línguas, expulsaram demônios, foram salvos da morte. Só que Jesus não falou que esses sinais iam parar. Eles acontecem de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor está conosco. O Senhor governa. Ele está assentado à direita de Deus e Ele atua na igreja e por meio da igreja para o avanço da sua mensagem. Jesus está vivo. Nós estamos aqui lembrando da ressurreição de Jesus, porque a história não acabou. Se a história tivesse acabado, a gente provavelmente não está aqui. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas a nossa fé não é vã, a nossa fé não é inútil. A vontade soberana de Deus. Ele está vivo e Ele é rei. Se a igreja é ordenada a avançar, ela deve avançar, porque como está escrito no texto, o Senhor coopera com a igreja, o Senhor atua na igreja e por meio da igreja. Então, irmãos, apesar da morte de Jesus ter abalado os discípulos, Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Jesus fez algo, ele venceu o tempo, venceu a morte. Acabou com todas as expectativas, frustrou as expectativas daqueles que queriam tentar parar a sua mensagem, porque a mensagem de Jesus é imparável. E vencendo a morte, ele deu esperança e uma razão para viver, trabalhar e avançar com a verdade, governando e auxiliando a igreja na sua missão. Então, irmãos, se o seu coração está triste e abatido, hoje é dia de lembrar da ressurreição. A ressurreição ressignifica a sua vida. Não há problema diante da ressurreição de Jesus. Pensa na ressurreição. Jesus ressuscitou, irmãos. O que são os nossos problemas? Eles são difíceis. O calo dói mesmo, aperta. O encravado é ruim. Mas Jesus ressuscitou. Ele vai glorificar você e você não vai ter mais um encravado, em nome de Jesus. Amém. Né? Amém, eu creio. E vai ter mesmo, não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter dor. A ressurreição
deve também ajudar a gente a restaurar nossos relacionamentos. Porque se Jesus ressuscitou, por que eu vou ficar brigado com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu filho, com o meu sobrinho, com o meu cunhado, com a minha sogra, com o meu sogro, com as pessoas ao meu redor, com os irmãos da minha igreja? Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Por que eu vou perder meu tempo com coisas inúteis? Eu vou gastar meu tempo, preciso gastar meu tempo com aquilo que vai ter frutos eternos. Jesus ressuscitou. Ressurreição de Jesus ressignifica a nossa vida, ressignifica a nossa história. Se a gente lembrasse mais da ressurreição de Jesus, a nossa vida seria diferente. A gente se preocuparia menos com coisas pequenas e se preocuparia mais com o avanço do Evangelho e com a proclamação dessa mensagem. Jesus ressuscitou, irmão. Tenha essa esperança viva no seu coração todos os dias da sua vida. Ele está vivo e abençoa você. Ele está vivo e vai à frente de você. Ele está vivo e nunca te abandona. Ele está com a gente para sempre. E a nossa história não vai ter fim. Porque a gente também vai ressuscitar. E a gente vai estar diante do Senhor como a gente cantou aqui. E a gente vai governar com Ele, vai viver com Ele para sempre. Com os nossos irmãos, com os queridos que já se foram, com aqueles que virão. Eu vou ressuscitar com Jesus. Que isso ressignifique sua vida, que mude sua história, que mude seu coração. E que você se lembre hoje, sempre, que Jesus governa e está com você. Nunca te abandona.